Eu sou Maiara Liberato e esta é a 6ª edição do Fórum de Liderança B+, um evento promovido pela revista B+, em parceria com 3 empresas, a editora Sopa de Letras, a RSF Soluções Empresariais e a Dueto Produções, Eventos e Consultoria. Em nome dos meus sócios, eu saúdo a todos. E aproveito para agradecer a Rafael Lucchesi a gentileza de aceitar o nosso convite e dividir conosco um pouco da sua experiência, visão e conhecimento. A revista B+, que tem como propósito fortalecer o mercado produtivo baiano por meio do incentivo à inovação e ao empreendedorismo, criou os fóruns de liderança B+, que tem como propósito ser um espaço para discutir e gerar negócios, bem como trazer soluções para as empresas e colaborar com o desenvolvimento da economia no nosso estado. Gostaríamos de agradecer a todas as organizações que nos ajudaram a realizar este evento, aos nossos patrocinadores, a Caixa, a Desembahia, e agradecemos o apoio da FIEB, Federação das Indústrias do Estado da Bahia, um apoio muito especial, e a Uranos 2 Comunicação, na pessoa e também de Pedro Dourado. Um agradecimento especial a todos vocês que estão aqui conosco, e a Band News FM, que é o nosso Media Partner, e aos nossos apoiadores institucionais, a DSS Presença Digital, Hotel Matiz, Texto e Cia Assessoria de Imprensa, Assessoria de Comunicação, e Video Hobby. O Rafael Lucchesi é diretor de Educação e Tecnologia na Confederação Nacional da Indústria, CNI, e acumula também os cargos de diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e diretor superintendente do Serviço Social da Indústria. É economista, professor universitário, executivo e coordenador de missões internacionais. Foi diretor de operações do CNI, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia e superintendente do Instituto Evaldo Lodge, que é o Bahia. Ele presidiu alguns conselhos, a exemplo do Conselho Nacional de Secretários para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação. É conferencista, autor de artigos, capítulos de livros e diversos trabalhos técnicos. Eu gostaria de lembrar que ao final da apresentação, a gente vai ter de 20 a 30 minutos para perguntas, dúvidas, participem. E mais uma vez eu gostaria de lembrar que a gente está transmitindo o evento online pelas redes sociais. Facebook, Revista B+, e Twitter, Revista_B+. Rafael, a palavra é sua e você tem 50 minutos. Eu devo extrapolar um pouquinho. Obrigada. Eu queria dar bom dia, queria agradecer o convite dos organizadores. É sempre bom estar de volta à Bahia, é sempre bom estar de volta falando sobre inovação. Tenho amigos em todas as mesas, desde o Bobô ali, meu colega de faculdade, passando por várias pessoas que eu não poderia deixar de citar, até pela importância do que contribuíram para a história da Bahia e que estão aqui, eu acho que juntos, abraçados por essa iniciativa empreendedora. Espero que todos tenham sucesso aí. A Bahia é uma sociedade de baixo empreendimento, desde aquelas teses do Albert Putman, que se traduz muito na vida econômica, empresarial, social. Então é sempre muito bom ver pessoas com belas iniciativas, pessoas amigas. Eu não poderia deixar de reconhecer aqui a presença do Dr. Roberto Santos, um ator modernizador da história da Bahia, e que bom ver ele com mais de 80 anos, com iniciativa, com atitude, com garra, lucidez. Então é sempre bacana. O professor Edivaldo Boaventura, meu amigo de caminhadas em Praia do Forte, e de reflexões nas manhãs de Praia do Forte. Renato Simões, a quem eu espero que a iniciativa aí tenha maior sucesso, êxito. Isaac Eliton, parceiro, amigo, militante das causas ambientais. Ainda está? Não abandona nunca. Camilo, colega de discussões. Maiara Liberato, Rubens, também parceiro da iniciativa. Lívia, colega. Adriana, também amiga, parceira. Wilson Andrade, grande empreendedor aí baiano. Vitor Lopes, roqueiro, amigo, parceiro. Urbano, enfim. Se eu for olhar aqui, tem mais gente, desculpe que eu não esqueci, são todos amigos. Vamos falar sobre inovação como tema. A primeira questão importante de falar sobre inovação é como a inovação é vista no Brasil.
historicamente, a inovação é vista no Brasil de forma distinta como ela é vista em muitos países. Nós tivemos um ambiente empresarial diferente. O Brasil tem um capitalismo tardio, nós somos seguidores, nós fomos colônia, nós tivemos 300 anos de escravidão, nós fazemos parte da América portuguesa, cartorial, então as coisas aqui são um pouco diferentes. Tivemos um desenvolvimento industrial muito impulsionado pelo Estado, aquilo que os americanos chamam de capitalismo de Estado, caracteriza bem o que é o Brasil, e muitas vezes no Brasil as pessoas acham que inovação é uma nomenclatura que pertence à universidade. Essa é uma jabuticaba brasileira, essa compreensão. Ninguém acha que inovação pertence à universidade, ainda que todo mundo sabe que a inovação é algo que acontece na empresa, mas não é algo trivial à empresa, porque a empresa ela tem que dialogar com a sociedade, ela acontece interna e externamente, isso vem o conceito de Open Innovation. A gente não vai nem avançar muito com essas tecnicalidades, porque não há uma discussão de natureza acadêmica. A gente vai pegar esses elementos e vai colocar esses elementos de uma forma e de outra no diálogo. Nós temos também uma imagem interessante para colocar, se você for um pesquisador e estiver em Nova York, vai ser difícil você entabular uma conversa, mas se der sorte de entabular uma conversa, ele falar que é pesquisador, o interlocutor dele vai dizer em que empresa você trabalha. Se esse mesmo diálogo acontecer em Salvador, em São Paulo, o interlocutor vai dizer em que universidade você dá aula, pesquisa, se for mais elaborada a compreensão. Então isso dá uma dimensão da diferença que existe de compreensão da sociedade e cultura, que meio que empacota uma percepção natural. As empresas brasileiras inovam um pouco, historicamente inovaram muito pouco. Então essa percepção é um tanto quanto natural e que cria essa dissociação cultural. Então, como a tradição das empresas brasileiras não está fundada na inovação, elas tiveram um longo período imitativo, então ela não estabeleceu uma forte cultura inovadora. Por outro lado, a universidade brasileira também é diferente da universidade alemã, ou saxônica, ou norte-americana. A nossa universidade, ela tem uma tradição distinta, ela é muito recente. Ela é criada nos anos 30 do século passado, a partir, sobretudo, da USP. Temos 200 anos, mas eram escolas isoladas, na área de medicina, a Politécnica, etc. Mas, assim, a universidade é claramente uma vinda de grandes escolas francesas para o Brasil, que criou-se a USP. Mas temos uma tradição de uma universidade humanista francesa, o que é diferente, por exemplo, da Universidade de Berlim, que é a primeira universidade que associa ensino e pesquisa. A gente acha que isso vem desde a Universidade de Bolonha, do século X, a Universidade de Granada, as experiências mais antigas de universidade no mundo. Não é verdade. A universidade, integrando a atividade de ensino e pesquisa, ela é muito recente. Ela vem do século XIX, vem da Universidade de Berlim, que foi uma universidade decisiva para a vitória alemã na Guerra Franco-Prussiana. Aquela região da Alsácia e Lorena, que agora está de um lado, agora está do outro, ela tem uma interligação com a Universidade de Berlim. E essa universidade é que vai remontar na cultura protestante saxônica da Europa do Norte todo um conceito de universidade diferente da tradição da Universidade Francesa, que foi, durante muito tempo, a universidade modelo, a universidade mais difundida no mundo. Então, essas ideias iniciais, elas são interessantes no sentido de mostrar talvez o quão distante nós tenhamos um certo distanciamento com o tema inovação no Brasil. E por que isso é importante? Porque a inovação ela é o principal fator para gerar competitividade, para gerar riqueza. Se a gente fosse usar conceitos também de forma bem simplificada, o que é ciência? A ciência é a taxonomia do conhecimento. Ou seja, de que maneira eu vou organizar o conhecimento humano? Isso é ciência.
e sobretudo para ele poder avançar. O que é tecnologia? A tecnologia é como eu organizo o conhecimento para fazer bens e serviços. É como eu estruturo a organização da atividade de conhecimento para transformar. E o que é inovação? É como eu ganho dinheiro com tecnologia. Se a gente for assim, da forma mais simples, se a gente for nos manuais da OCDE, então a explicação é aquelas, seria que uma lâmina inteira eu ficar lendo, por que esse idiota está lendo algo que eu leio mais rápido, né, Camila? Então, é assim, saindo dessas taxonomias pueris, na essência a inovação é isso. É como eu ganho dinheiro com conhecimento dentro do meu negócio. E nós não temos uma tradição brasileira de fazer isso. Nós temos um duplo problema nessa área. Um problema de oferta e um problema de demanda. Demanda empresarial, porque a inovação não está no centro das estratégias das empresas brasileiras. Tem melhorado muito no período recente, porque a situação era muito pior. Mas ainda estamos muito distantes do que acontece nos países de economia industrial avançada e nos países em desenvolvimento que são mais bem-sucedidos. É incrível, por exemplo, a mudança que acontece na Ásia. Há 40, 50 anos, os manuais de desenvolvimento econômico, já fui professor dessa disciplina, diziam que a Ásia era uma região insalvável ao capitalismo. E é interessante como acontece na Ásia de hoje, em que os governos lutam freneticamente para fazer dos seus países a mais avançada plataforma de manufatura, um lutando com o outro. E no Brasil, o quão distante nós estamos disso na agenda de política pública. Acredito que estávamos mais perto da fronteira das agendas de política pública dos anos 60 do que estamos hoje. Esse é um problema dos países baleia também, dos países com densidade populacional e também uma certa pulverização do sistema político. Então nós temos um problema de demanda e temos um problema de oferta. A agenda de políticas públicas, ela até se parece. Se você for conversar com o pessoal do MCTI, eles vão dizer, olha, nossa agenda é focada numa agenda voltada para a inovação nas empresas, mas quando o discurso é uma coisa, a prioridade é onde você aloca o orçamento. Aí você vai ver que 90% do orçamento está no ofertismo acadêmico, que já consagradamente na literatura, em todos os textos da OCDE, todos os white papers, colocam que isso é ineficaz. A maior fantasia que se tem é que a universidade produz uma enorme gama de conhecimento e está na prateleira toda a solução dos nossos problemas. Bobagem, isso não acontece em lugar nenhum do mundo. Os próprios documentos da OCDE colocam a segunda geração de políticas públicas mais conectadas à agenda de inovação, são aquelas ancoradas na demanda empresarial. Mas aí nós temos esse problema brasileiro, que é um círculo vicioso. As empresas têm baixa densidade empresarial, pela nossa tradição de sermos um capitalismo tardio, pelos nossos problemas de que durante 50 anos nós tivemos uma estratégia imitativa, ou seja, o modelo de desenvolvimento industrial brasileiro foi diferente do modelo japonês, coreano, da China, enfim, do Sudeste Asiático, de toda a orla Pacífico, em que ele era orientado para exportação. Se ele era orientado para exportações, então toda a agenda era desenvolver competitividade plena. Então você tinha até barreiras temporárias comerciais que depois elas se erodiam até pela agenda de política pública e aqueles segmentos que não eram competitivos, eles desapareciam e com uma agenda muito mais concentrada. Nós não fizemos isso, nossa agenda foi uma agenda mais horizontal, mais burra, fechada, orientada para o mercado doméstico. Então isso não criou uma tradição empresarial brasileira voltado para a competitividade. Para não falar dos históricos vícios da relação público-privada que sempre aconteceram no Brasil, que ainda remanesce, tem melhorado muito com a redemocratização, mas ainda é parte. O que leva até alguns equívocos, uma visão liberal equivocada. Se existe problema nessa relação público-privado, é uma estupidez também achar que o Brasil não vai ter uma agenda orientada por políticas públicas. Estava conversando com o Camilo agora, o conceito da meia entrada. Todos os países fazem isso, todos os países têm uma forte presença no Estado na agenda de inovação, mesmo nos Estados Unidos, com orçamento militar, o
Pentágono, que é mais ou menos o PIB brasileiro, é todo orientado por encomendas, de forma muito mais ágil, sem a frescura da 8666, é dirigido e escolhido, eles sabem quem eles querem vencer, quais os setores que eles querem vencer. Aí a pessoa, não, porque tem as escolhidas pelo BNDES. Isso existe no mundo inteiro, mesmo naqueles países que são mais desenvolvidos, e a estratégia do que o BNDES faz, digamos assim, é inquestionável. Mas aí entra um outro problema no Brasil, que é o paroquialismo político e tal, que existe em todos os lugares. Mas, digamos assim, poderia ter um pouco mais de honestidade em muitas das críticas que são colocadas. Então, nós temos uma tradição histórica brasileira que nós precisamos vencer. E o desafio é um desafio de... Nós não temos muito tempo. A verdade é essa. A verdade é que, e com isso eu acabo o preâmbulo, entro na apresentação, o tempo é sempre uma dinâmica. Quando eu começo a pensar assim, eu não tenho muito tempo, eu começo a achar que estou ficando velho, né? Porque o cara se compara com ele. Mas se você olhar assim, as oportunidades históricas que nós jogamos fora são incríveis. E nessa quadra recente, nós jogamos fora oportunidades ligadas desde da substituição de importação à estabilidade. A estabilidade se representou um grande bem, um grande trunfo eleitoral, sobretudo eleitoral e político. Ela tem um problema claro. Ela é uma das explicações de por que a indústria brasileira está derretendo. E muito foi atribuído a políticas de estabilização. E estamos perdendo o bonde da história. É uma tolice, eu vejo alguns... o que antigamente a gente chamava de neoliberais, é uma certa bobagem falar isso, porque também ir para o outro lado. Mas assim, tem alguns caras que não aprendem. Aí eles ficam falando umas coisas do tipo assim, não, o Brasil vai ser uma Holanda, a gente vai poder ter uma economia desenvolvida sem indústria. É uma tolice sem igual. Porque quando você tira a Barbie dos Estados Unidos, para dar um exemplo pueril, a Barbie custa em torno de $20. Você tira para manufaturar na China 50 cents. Por quê? Porque o projeto da Barbie é de empresas norte-americanas, a próxima Barbie vai ser de empresas norte-americanas, o copyright é deles lá, toda a cadeia de distribuição e varejo, eles são um grande mercado do mundo, também é deles. Então você tira muito pouco. A desorganização industrial brasileira vai significar um enorme esvaziamento e que nós vamos ter severos problemas, porque, para começar do ciclo econômico, porque existe um ciclo econômico que movimenta a relação de commodities, então a crise vai penetrar de uma forma muito mais dramática na sociedade brasileira e mais. Commodities agrícolas e minerais vão gerar uma economia de serviço muito menor, o país vai ser muito mais pobre, os nossos filhos e netos vão ter muitos piores empregos e a possibilidade de conectividade é muito mais difícil. Uma empresa morta, 3, 4 gerações, ela desaparece. Ninguém mais retoma a Metal Leve, a Cofap, ninguém mais retoma erros de agenda de política pública do passado. Então, é uma situação que nós vemos com uma certa dramaticidade e há um alheamento total da sociedade com relação a isso. A sociedade brasileira, ela consegue esquecer muito facilmente lutas históricas que ela teve. Me parece que o problema da indústria brasileira ou da industrialização é algo que pertença só aos industriais brasileiros. Eu falo isso até à vontade, sei que trabalho para a CNI, mas não tem aqui um discurso corporativo. Não vai existir organização que pague minha consciência. Nós esquecemos a história brasileira, só nós olharmos a nossa história. Nós esquecemos que a industrialização brasileira foi uma luta desse país. Desde as teses cepalinas, a visão do desenvolvimentismo, e que trafega por trás disso uma luta ideológica, política nacional. Desde o histórico do debate do Roberto Silos com o Eugênio Budan, que nós temos esse debate histórico, com marchas e contramarchas, mas uma certa continuidade, como dizia meu amigo Antônio Barros de Castro. Todos os países latino-americanos e do hemisfério sul tiveram descontinuidade nessa agenda. Mas a única política brasileira que se manteve mais ou menos contínua ao longo de todo o processo foi uma política de desenvolvimento industrial do país que durou aproximadamente 50 anos. Um outro problema que nós tivemos no Brasil é da hiperinflação administrada. Durante
aproximadamente 30 anos, o Brasil viveu com altas taxas de juros, o que gerou uma série de desvios do ponto de vista de conduta, de cultura empresarial no Brasil. As empresas eram mais lucrativas por atividades não operacionais do que operacionais. Exemplo, ícone para a Bahia é o Paz Mendonça. O Paz Mendonça, quando acabou a inflação, ele viu que ele era um quase banco. Não, na verdade, nem viu, porque uma média não tinha essa capacidade interpretativa. Ele vivia de float, porque ele comprava para pagar a 90 dias e vendia à vista. E era o float inflacionário que gerava a operação dele. Ele tinha uma operação deficiente, ele tinha que fazer um ajuste, naquele momento ele não entendeu e quebrou por conta disso. Mas ele representava aquilo que acontecia nas empresas brasileiras, que acontece até hoje. E houve um enorme desenvolvimento nos últimos tempos de toda a estrutura financeira das organizações, mas que levam a um certo desvio de conduta. Mas fechando a ideia do desafio que nós temos e a janela de oportunidade que está se fechando, a China colocou a gente no divã. Nós acreditarmos que seríamos irresistivelmente baratos para a Europa e para os Estados Unidos, mesmo imitando com certo atraso e sem tanta universalidade de instrumentos de política pública, aí o conceito do Estado do bem-estar social. Pois bem, o modelo asiático, ele rompe com essa lógica imitativa. O conceito lá é uma outra sociedade, fundada em outra lógica, não são democracias ocidentais, mesmo onde eles existem, como na Índia, o nível de inclusão é muito baixo, e eles conseguem praticar políticas muito mais ativas, com estados muito mais fortalecidos. A Constituição de 88 pode ser considerada a Constituição cidadã, mas do ponto de vista de um país emergente, ela é péssima, porque ela imobiliza a agenda de política pública. E outra coisa, o nosso sistema político também é muito ruim, porque o sistema político assegura muitos direitos para a minoria. Por exemplo, na Inglaterra, quando um partido compõe a maioria, a oposição não participa nem das comissões do Poder Legislativo. Não é na mesa, não, nem nas comissões. Isso assegura a sociedade empreender o mandato para uma coligação política, ela tem a liberdade de operar e mais. Na Inglaterra, o parlamento só pode apresentar 20 projetos por ano, o que é ótimo, porque assegura que ninguém não vai gastar dinheiro público com bobagem do tipo mudar o nome de rua, ou criar feriado, ou mudar a disciplina sem entender nada na grade curricular. Então, deixar o parlamento e a imprensa e a sociedade cobrar que os parlamentares trabalhem, uma tolice sem igual, porque o que vem de bobagem do parlamento brasileiro é E as sociedades que lidam com o parlamento há muito mais tempo contingenciam muito o trabalho do parlamento, limitam muito, porque sabem que lá só vem bobagem, no geral. Então estabelece uma relação muito mais capturada com o sistema político. A gente tem que comparar, a gente tem comparado como funcionam os sistemas parlamentares. E nas democracias mais antigas, mais consolidadas, há muita limitação. Você tem 20 projetos, sabe qual é o critério? Você, como é que é critério louco? É sorteio. Aí você tem um inexpressivo parlamentar, cai por sorteio o projeto para ele, porque ele não pode desperdiçar aquilo, então ele vai negociar dentro do partido qual é o melhor projeto. Então você cria um sistema de seletividade que você tem 20 tiros para dar por ano por projetos vindo do parlamento. E ele tem que ter uma efetividade, porque o parlamento não pode se desgastar socialmente. Então, em vez de você ter 10 mil projetos apresentados por ano, 9 mil bobagens e 1.000 piores ainda, a agenda do senador Paim, que é uma pessoa muito respeitada, de um custo social tremendo, vai quebrar o Brasil muito mais rapidamente. Daí a minha conclusão é o seguinte: nós somos muito mais uma Grécia em construção, e no sentido veloz do termo, do que caminhando para a agenda asiática de fazermos uma moderna plataforma de manufatura. Nós precisamos compreender os avanços e conquistas sociais que tivemos nas últimas décadas com a redemocratização e entender, se nós não encaixarmos um sistema econômico que sustente e pague a conta, gerando riqueza para o futuro, isso vai colapsar. E vai colapsar com um discurso que a gente já viu, a história se repetindo, como aconteceu em 89. Vai ser algo semelhante se a gente não cuidar bem da sustentação da agenda democrática. E a inovação está no centro disso. Por isso a importância de discutir esse tema. No mundo inteiro, o laser point é qual desses botões aqui, para eu não apertar o botão de autodestruição? Esse do meio?
Se nós pegarmos a correlação da relação investimento-PIB, nós estamos aqui, com os países de grande população e tal, emergente, mas nós temos que caminhar nessa direção. A todas as sociedades mais ricas do mundo, que investem em inovação, você pode estabelecer uma correlação clara. Falo isso desde a época que eu era secretário de Estado. Nós falamos que muda, né, João Paulo, mas é mais ou menos a mesma coisa. E nós vamos ver aqui nos Estados Unidos, Alemanha, China, Coreia do Sul e Brasil. E o que nós vamos ver nessa cor? Aqueles mais intensivos em inovação são os amarelinhos. São as sociedades mais ricas, mais desenvolvidas, que têm melhor renda per capita. E nós vamos ver uma outra coisa curiosa. O Brasil está aqui numa posição metade, mais ou menos. Nós temos que dobrar o esforço, pelo menos, dobrar o esforço agregado. Mas qual é o grande problema brasileiro? Reside naquele duplo problema de demanda e oferta. Nós temos o quê? O esforço inovativo do setor privado brasileiro é menos de 50%. Nos Estados Unidos é 71%, na Alemanha também, na China é 74% e na Coreia do Sul é 75%. Aí, uma conclusão simples, que meu amigo Sérgio Rezende adorava fazer. No Brasil, o problema está no setor privado. O setor privado não investe. Essa é uma meia verdade. A verdade plena é o seguinte, é que o investimento público nesses países são fortemente encaixados nas agendas privadas e alavancam o gasto privado. Como no Brasil existe uma disputa por esses recursos, e antes era muito pouco, era 200 milhões que se gastava, mas hoje já está perto de 5 bilhões. Tanto que o Ministério da Fazenda hoje tem feito fortes contingenciamentos no orçamento do MCTI, porque não acredita. Porque sabe que é estéril, o dinheiro colocado na academia e que se esteriliza. Teve uma vez, há anos atrás, o presidente da SBPC ainda era o Dr. Enio Candori, uma pessoa honrada, um grande pesquisador, e eu falei para ele, a SBPC transformou a minha vida. Eu tinha 15 anos, se realizou a SBPC aqui em Salvador, eu achei aquilo fantástico, um universo fabuloso e tal. Mas hoje, minha visão é crítica. Eu acho que a SBPC tem que ser levada a -1. Não é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. É a ciência para o progresso da sociedade brasileira. É assim que a gente tem que reconstruir essa perspectiva. E no Brasil, nós temos, como eu falei, aquele duplo problema. As empresas estão longe de uma agenda de inovação, no centro das estratégias delas. Nós compararmos o survey das principais empresas de consultoria internacional, a inovação está sempre na prioridade dessas organizações e trabalhos até mais sofisticados, não da declaração do CEO, mas na agenda de tempo alocado pelo CEO. Várias pesquisas demonstram isso. Então, no mundo desenvolvido, a inovação é um elemento chave nas estratégias empresariais. No Brasil não é. E também o sistema público tem melhorado muito. Nós criamos, a partir da CERI, uma proposta que eu levei para lá em 2009, a mobilização empresarial pela inovação. Ela é uma agenda muito maior, é a mais bem-sucedida experiência de cooperação público-privada no Brasil. Tem melhorado muito os instrumentos de política pública, porque lá a gente não apresenta PowerPoint na reunião da BIM, vai ter uma agora no dia 2. Nós apresentamos sempre o Word, porque entre as intenções do PowerPoint e o Word existe uma diferença infinita. Então a gente diz o seguinte, para os empresários, a gente precisa mudar o inciso tal da lei tal, ou da portaria tal, do instrumento tal. Aí se negocia em cima de coisas objetivas, não de intenções, que todo mundo concorda, mas o mundo não anda normalmente nesses eventos de agenda pública. Então aqui é uma demonstração do que nós precisamos fazer e por que inovar. Porque inovação em processo diminui custos, você tem, pelo que o Marx chamava, o tempo social de produção mais baixo. A inovação em produto amplia a participação dos mercados. Nós olharmos todo mundo aqui, eu tenho umas 100 pessoas aqui, se vocês pensarem assim, sonho de consumo de vocês, os top 10, todos eles estão lá porque inovam. São marcas reconhecidas porque são líderes de inovação, incorporando design com a fronteira de inovação que é a visão moderna. Então, a inovação é desenvolvimento não só de processos, novos produtos, inovação em mercado, ou seja, participa de novos mercados e organizacionais. Vou dar só um exemplo.
É um exemplo que já está ficando já batido, né? Google. Eu sou do tempo do Alta Vista. Quem é do tempo do Alta Vista? Era o maior computador que existia no mundo e que fazia um motor de busca fantástico. Aí uns caras pobres de uma empresa de garagem, aí falaram assim, pô, a gente não tem o computador lá de Palo Alto, então a gente vai ter que pensar uma outra forma. E a gente não tem quem banque a gente, aquilo era um consórcio pré-competitivo de grandes empresas. Eles inventaram duas coisas mágicas, computação em nuvem, potencializar, já existia. Computação em nuvem, que era um monte de computador que eles podiam usar, que está também revolucionando a área de microeletrônica, e um modelo de negócio baseado no clique do mouse, porque eles tinham que alguém financiasse, dono de uma garagem, e aí revolucionaram a indústria e botaram o Bill Gates no divã, fizeram o que a China fez com o Brasil. Mas, pô, esses caras dão o que eu vendo, então o modelo de negócio vai quebrar. E, de fato, se modificou substancialmente. Então, essa é a dinâmica mágica do processo inovativo quando ele funciona bem. Provavelmente, se os meninos do Google e o Bill Gates estivessem no Brasil, ainda estariam lá com sua garagem, mendigando os recursos na FINEP, né, Cabelo? Então, ó, a inovação amplia o sucesso comercial. Se nós pegarmos as principais empresas, isso aqui eu pulei um. Não, a inovação amplia o sucesso comercial. Então, as empresas que estão mais bem posicionadas no ranking de inovação são aquelas que mais inovam. Não vou perder tempo com isso. Se nós pegarmos alguns casos brasileiros de inovação, nós temos a TOTUS. A TOTUS ela iniciou seu processo de internacionalização na Argentina, hoje possui unidade em México, Portugal, detém 50... Aquilo que a gente não vê, muito do que a gente não vê. Falar de inovação é falar de Petrobras, Embraer, vocês só não falam mais. Então, temos a Ixia, fundada em 2005, um grupo de especialistas em inteligência artificial, com a missão de levar o atendimento não humano ao próximo nível. Então, ela começou com 5 funcionários, hoje é líder no mercado brasileiro, tem quase 70 funcionários, a Natura, é o caso desse aqui mais conhecido. A Fora eu coloquei porque, na verdade, a operação do projeto Amazon na Ford reposiciona muito o conceito da Ford mundial e, na verdade, é um exemplo de que você pode fazer engenharia de alta complexidade automotiva no Brasil, e mais especificamente em Camaçari. Isso... Me lembro na época que eu conversei com o governador Paulo Souto, ela não fez parte do protocolo de atração da Ford, a coisa mais importante, que é o Centro de Desenvolvimento de Produto e Design. Hoje deve ter mais de 1.000, 1.500 engenheiros. Cada vez que eu converso com alguém da Ford, o número está mais acima. Porque é isso que gera o que os economistas chamam de empregos informacionais, né, Ciro? Então é isso que faz a diferença na estrutura do nosso negócio. Então, o que as empresas inovadoras têm em comum é a última linha, foco no resultado. Liderança, estratégia, pessoas, ambiente, método. Há um conjunto amplo de metodologias, muitas delas vivenciais na agenda de inovação. Tem aquele cara, Gibson, que é inovação e estratégia número 1, ou seja, tem várias experiências bem-sucedidas na agenda de inovação. A importante do passo a passo da agenda de inovação, isso aqui vem da MEI, é o diagnóstico para identificar os pontos fortes, oportunidade de melhoria, busca de ferramentas para fortalecer e desenvolver cultura de inovação. Isso para o Brasil é fundamental. A estruturação de um plano de inovação aliado às estratégias de negócio. As empresas têm que estabelecer a sua visão de mercado associada a uma agenda de inovação, elaboração de projetos com viabilidade de inovação e busca de recursos. E aí, no mundo inteiro, essa agenda de inovação é fortemente encaixada numa agenda de instrumentos de política pública fortemente conectada com as estratégias empresariais. E aí é importante que essa estrutura não seja tão distante do universo empresarial como acontece no Brasil. Então, como financiar a inovação? Política de fomento à inovação, MCTI, CNPq, CAPES, BNDES, FINEP, a Fundação de Amparo à Pesquisa, FAPESP, FAPER. Só para ter uma ideia, recentemente o governo apresentou aquele programa Ciência Sem Fronteira. E não é isso? Falei certo? E aí eles pediram
bolsas do setor privado, e a gente fez um projeto lá na CNI de 6 mil bolsas. Só que a gente fez isso encaixado com as empresas, achando que estava dando uma enorme contribuição. O pessoal do CNPq gostou, da CAPES gostou, do MCTI gostou, o Mercadante adorou, mas parou lá na Casa Civil, porque o pessoal não entendeu. Achou que a gente estava fazendo algum esquema, porque as empresas iriam escolher as pessoas que iriam para lá. Mas a gente não estava querendo nenhuma jogada. São brasileiros, vão atender todos os critérios. A única diferença é que, em vez da universidade escolher, as empresas vão escolher. Não pode porque é impuro. Tem que ser, a universidade tem que escolher. Mas, isso é um problema ideológico. É assim, são as vacas sagradas do nosso atraso. Então, se o cara quer parecer honesto, ele faz uma coisa que é uma estupidez que ninguém no mundo faz. O programa que está saindo agora com uma série de remissões, porque não pode, porque o Ministério Público, porque as instituições de supervisão. Chama os caras aqui, vamos conversar. Os caras não vamos fazer. Então, cara, vamos começar a mostrar o que é isso. A gente não está propondo mudar nenhum critério. Está propondo, a empresa vai escolher um cara de graduação para fazer um pós-doutorado. É o mesmo critério. O único processo é que, ao invés de ser algo escolhido pela academia, que é o grande problema da agenda de inovação brasileira, vai ser alguém escolhido pela empresa. E onde a empresa não tiver, ela vai até utilizar a inteligência do CNPq e para cá, que tem uma estrita tradição acadêmica, e vão poder estabelecer uma relação muito mais permeável, muito mais forte com o setor empresarial brasileiro. Vai ser muito mais útil, vai dar uma nova missão, um novo desafio. Não, isso não pode. Não pode, porque está conspurcando a virgindade do programa. Está colocando ele para gerar o lucro. Mas por que paga seu salário aqui no setor público? Onde é que vem o dinheiro? O pessoal não soma 2 mais 2. Ou seja, quando eu falei antes, se a gente não gerar uma forma de sustentar esse negócio, a gente não vai não só não sustentar a máquina pública, como a gente vai quebrar o país. Nós vamos ser literalmente uma Grécia. Aí depois vai vir o FMI e dizer que tem que demitir metade dos Barnabés, que antes estavam atrapalhando, com convicções como essa. Porque não vai dar. A minha geração, eu tenho consciência clara que para minha aposentadoria não vou poder contar com nada que vem do Estado. Não vai ter. Não vai ter. E mais, o que está acontecendo com o Brasil, que ninguém discute? Até 2025, nós vivemos uma condição de auge demográfico, o bônus demográfico. E é verdade. E aí, como impera no Brasil a política de curto prazo, ninguém discute o que vem adiante. Mas o que está acontecendo no Brasil em 25 anos, aconteceu na Europa Ocidental e na América do Norte em 125 anos. A gente está fazendo em 1/5 do tempo. Uma mudança de perfil demográfico muito acelerada. Nós vamos ser, usando uma frase da moda, nunca antes na história dessa humanidade, nós vamos gerar uma sociedade de renda per capita baixa e população em declínio. O que vai gerar um enorme impacto social. Primeiro, na produtividade. Parte dos ganhos de produtividade brasileiro estava associado aos jovens que entravam no mercado de trabalho. E isso não vai ter com a força que tinha antes, e nós vamos ter que conviver com gerações e gerações socialmente fragilizadas, porque passaram por uma escola pública de péssima qualidade e que contribuem pesadamente para a baixa produtividade de trabalho no Brasil. E mais, cada vez mais a conta previdenciária, que no Brasil é feita de forma muito frouxa, vai se tornar muito mais cara para a sociedade. E vai ser difícil manter essa dinâmica se nós tivermos um Estado que atrapalhe tanto a geração de riqueza como acontece no Brasil. É caro e cria uma série de dificuldades. Com coisas simples como essa. Uma agenda só de entendimento, não, tudo bem. Os critérios são universais, o que vale? O que venha da empresa, o que venha da universidade, faz diferença. São indivíduos selecionados. E quer saber como a empresa está entrando agora, está começando, vai ser até com menos vício do que acontece na academia. Ou alguém aqui que vive o mundo da academia não sabe o que temos. Então, investidores, toda a parte de capitais, de venture capital e de angel. Opa, olha aqui.
empreendedorismo, aí tem ações dentro do sistema S e tal, que vai na direção disso, e tem muito mais coisas aqui, tem toda a parte da Anprotec, que é a Associação Brasileira de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Então, toda a parte de inovação, a rede de informação. Aqui eu vou tentar explicar nem só nessa lâmina qual é o objetivo. No dia 2 de agosto vai ter agora uma reunião da minha em São Paulo, ela reúne em torno de 60 dos principais CEOs brasileiros, com em torno de 4 ministros de Estado, mais o Luciano Coutinho, o Glauco Arbig, que são os presidentes das agências. E aí, nesse ambiente, nós geramos, o objetivo é duplo, simplificadamente, tá? Não tem que passar aí passo a passo, ficar lendo a lâmina. Meu amigo Camilo, você não lê. O que nós temos que fazer? Uma plataforma privada de mobilização. Ela serve para isso, para criar uma plataforma privada de mobilização. 2, criar uma agenda de aperfeiçoamento de política pública. A plataforma privada de mobilização nada mais é do que percolar a agenda de quem está avançando na agenda de inovação, se difundir no meio empresarial. Aquilo que nós fizemos bem nos anos 90, com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. É claro que é uma comparação forçada, porque a agenda de qualidade é muito mais interna à empresa, o custo de transação é muito menor, exatamente por ser interno, o volume de investimento é muito mais baixo e o retorno é muito mais sério e visível para a empresa. A agenda de inovação envolve investimento muito mais pesado, uma capacidade de lidar com uma rede de atores, o conceito de Open Innovation. Explicando rapidamente esse conceito, as empresas mundiais, elas tinham, desde o início do século passado, uma incorporação crescente de PhDs dentro das suas empresas e acompanhavam as principais trajetórias tecnológicas. Então, você tinha o Bell Labs com 3.000 PhDs, por aí vai. Só que isso se tornou impossível, porque as novas rotas científicas são muito mais complexas, muito mais plurais, e as empresas estavam gastando uma soma pesadíssima, o ciclo econômico de sobe e desce, e elas não conseguiram sustentar aquilo. Além do que, as rotas tecnológicas eram muito mais rápidas e muito mais plurais. Então, elas estabeleceram o conceito de monitorar, acompanhar, mapear onde deve estar o conhecimento em parques tecnológicos, em universidades, em laboratórios públicos e privados, e estabeleceu com isso uma rede de conhecimento associado às suas estratégias. Por exemplo, as grandes empresas de fármacos, elas normalmente têm um budget para desenvolver 20 moléculas, mas elas acompanham 100 moléculas, que geram moléculas que vão ser novos fármacos no futuro. Por que elas fazem isso? Porque esses outros, elas ou dão algum recurso de menor monta, ou elas simplesmente acompanham, têm boa relação com os pesquisadores que estão em parques tecnológicos e incubadoras. Quem descobrir uma molécula dessa vencedora, certamente vai ser adquirido, vai ser comprado, e é muito mais barato para as empresas desenvolver a sua agenda de inovação dessa forma. Então, a agenda de inovação da MEI, da mobilização empresarial, tem fundamentalmente esses dois objetos de fazer com que as estratégias inovativas se tornem mais difundidas para o setor empresarial brasileiro, sobretudo nas suas cadeias de fornecedores. Então, as grandes empresas coordenam as suas cadeias de fornecedores. Então, as grandes... É claro que nós temos deficiência do ponto de vista de estrutura. Quando a gente compara o esforço inovativo do setor empresarial brasileiro com o setor empresarial coreano, tem dois aspectos. Um é de intensidade. Intensidade é aquilo que nós queremos mudar. É a compreensão das lideranças empresariais com relação à importância da agenda de inovação. Não é isso, Jean? Essa é a nossa principal agenda. E outra é de estrutura. Qual é o problema nosso na relação de estrutura? O Brasil tem uma estrutura industrial que é diversa da Coreia do Sul, por exemplo. A Coreia do Sul tem setores mais science-based na sua estrutura industrial, eletrônicos, fármacos, toda a base microeletrônica, até petroquímica, porque ela vai mais para plastificante. Então, ela tem uma estrutura industrial mais intensiva em conhecimento
do que a estrutura industrial brasileira, a que vai para, quando mesmo na área de indústria, vai mais para a parte de commodities ou não de produtos de fronteira. Então nós temos esse duplo problema, mas a agenda nossa é de aperfeiçoar os instrumentos de política pública de um lado e de outro é de estabelecer uma ação mais forte junto às estratégias empresariais para ampliar o jogo das empresas inovadoras no Brasil. E a meta é muito desafiadora. A ideia é que a gente chegue ao final desse ano com o dobro das empresas inovadoras que nós tínhamos há 4 anos atrás. Então, de 60 mil empresas brasileiras, que é medido pela Pintec, que seria, grosseiramente falando, o censo da inovação brasileira. Então, o que a MEI contribui na agenda de políticas públicas? Atração de centros de P&D. A disputa por outsourcing de inovação no mundo é a disputa hoje mais ferrenha. No mundo, o importante não é atrair investimento para cá. E no Brasil, é difícil você explicar para o cara, velho, você trazer para falar isso para um político, né? Trazer, por exemplo, o centro de desenvolvimento de produtos da fora é muito mais importante do que um call center. Mas o call center vai gerar 15 mil empregos, quem atende telefone. Aí o outro vai ter 1000 empregos de engenheiros altamente qualificados, até como lógica econômica de demanda afetiva, porque as pessoas consomem muito mais teatro, né, Paulo? Cinema, consomem muito mais delivery, entrega, pizza e tal. Ou seja, gera muito mais emprego da sociedade não industrial, muito mais importante. O governo de Nova York dá incentivos fiscais, mas não dá incentivos fiscais para call center. Call center deve até botar tributação, não quero isso aqui, adicional. Agora, se você vai gerar emprego de classe média, é isso que move a economia de serviços. A melhor estratégia de reduzir o desemprego em Salvador é o programa social. O programa social é importante para uma agenda de um país desigual como o Brasil. Mas pensar na sustentabilidade disso a longo prazo é uma estratégia de alargamento da classe média baiana. E o melhor centro para fazer isso é Salvador. Até porque a agenda de inteligência, de negócios de alto valor agregado, exige bem-estar. E, na Bahia a gente tem bem-estar de sobra, só que a gente usa mal isso, está perdendo, inclusive. A gente não consegue organizar os serviços básicos, segurança pública, mobilidade. Então, a gente está perdendo a visão idílica do paraíso que o resto do Brasil todo tinha com relação à Bahia, por incapacidade mais elementar, que dirá uma agenda que seja capaz de atrair empreendimentos de classe média. Então, a atração de centros de P&D, a Índia e a China estão jogando duríssimo com relação a essas duas agendas. E no Brasil a gente ainda patina, a gente criou a sala de inovação e tal, está avançando, mas a nossa burocracia é muito pesada. Poderia ser muito mais ágil se a gente tivesse um modelo PERT, né? O que o resto do mundo está fazendo, o que eu tenho que fazer para jogar pesado. É isso que a gente poderia fazer, por exemplo, na área de TI. A gente perdeu um grande bonde da história, a gente perdeu no início desse século, de grandes empresas mundiais, que já estão querendo, mas em menor escala, que agora já tem até capital indiano, estavam querendo exatamente plataformas de desenvolvimento de TI no mundo, estavam querendo reduzir sua posição índia, e miravam no Brasil. Mas o Brasil tinha alguns problemas, uma estrutura de custos trabalhistas muito elevado, custo de tributos na área de energia e telecomunicação muito grande, e o Brasil era um dos únicos países do mundo que exportava imposto. O resto do mundo desonera, porque quem paga imposto são os cidadãos dos países. O cara que está comprando o serviço de call center brasileiro de lá não vai querer pagar o imposto, não quer fazer escola no Brasil. Então, o que acontece? Isso foi todo para a Índia. E quem leu aquele O Mundo é Plano, do Thomas Friedman, a ver que o efeito benéfico que isso trouxe para a Índia. Mais da metade dos impostos dos cidadãos norte-americanos são feitos por contadores indianos. Os contadores brasileiros vão adorar uma política desse tipo. Se você estiver nos Estados Unidos e se acidentar de noite, certamente vai ser um médico indiano que vai interpretar a radiografia do seu acidente. Então, a conexão de empregos informacionais que você gera é enorme. E aí você veja, hoje a Índia tira do mundo o que o Brasil tira com o nosso agronegócio. A Índia, então, se encaixa no mundo com uma agenda do século XXI,
conexões de microeletrônica de empregos informacionais, e nós nos integramos ao mundo com uma agenda moderna do século XIX. Usamos toda a nossa fronteira agrícola, toda a nossa convalida infraestrutura para embalar sol e água e vender soja para os chineses, remanufaturarem e venderem para o Brasil, o minério de ferro. Nós somos 2/3 do negócio mundial de ferro no mundo, 2% do negócio de aço. Alguém aqui tem stent no coração? Pode seria uma questão pessoal de baixo falar. Se alguém tiver stent aqui no coração, nós temos 0% desse negócio de aços especiais, que são aços com memória. Ele entra fininho, quando chega lá dentro do seu coração é que ele vai abrir e vai ter as suas funções. Então, nós temos 0% disso, porque nós não temos conhecimento. A parte de superfície, de revestimento, nós não temos. Então, vou andar mais rápido aí para cumprir o tempo. Internacionalização de empresas, nós precisamos jogar pesado nisso. Recursos humanos para inovação. Gente, no Brasil, de cada 100, vou ter que correr bem, de cada 100 graduados no Brasil, só 5 são engenheiros, o que é muito ruim. Toda a parte de economia verde, nós temos uma enorme vantagem nisso. Financiamento à inovação, nós temos que ter uma ação mais forte de financiamento à inovação e mais colado nas estratégias empresariais. Recentemente o governo, fruto até da MEI, lançou em nova empresa 33 bilhões de reais. Claro, 20 bilhões disso é crédito lá do BNDES, é fazer conta que o governo faz para inflar o número, mas é bom, é importante. As agências estão comprometidas, o BNDES e o FINEP estão comprometidas com essa agenda e com duas novidades muito interessantes. A gente tem que ter clareza que o sistema de financiamento para a academia, para grupo de pesquisa, não serve para empresa. Edital pulverizado, bobagem você fazer isso. Muito mais negócio é fazer uma agenda de comprometimento de 5 anos com a empresa. Pessoal que está sentado na cadeira pública começou a entender esse negócio. E se você articula dentro da cadeia, também é muito mais fácil. Então o BNDES criou aquelas 6 áreas estratégicas, que vão de petróleo e gás, bioenergia, fármaco, que é saúde, e por aí vai. Então tem uma agenda interessante. O marco legal que tem desenvolvido, já falei, propriedade intelectual também. Meu amigo Jorge aqui está lutando lá para modernizar o NPI. Acesso à biodiversidade. Vocês sabiam que a Natura tem um centro de pesquisa sobre a Amazônia no Peru, que não conseguiu fazer no Brasil, os caras iam ser presos, e a lei da biodiversidade brasileira é uma coisa assim, anti-empresarial. É que nem o setor de fármacos no Brasil. Eu conversei com todas as principais empresas de fármacos mundiais instaladas no Brasil e as brasileiras. É impressionante como a Anvisa impede o desenvolvimento de fármacos no Brasil. Você vai a Cuba, que tem uma ciência de 4º mundo nessa área, e eles têm lá 100 fármacos desenvolvidos em Cuba nos últimos 15 anos. Você vem no Brasil, tudo bem que o Congresso Nacional faz leis financiadas pelos sistemas das multinacionais que impedem um pouco. Mas a agenda de política pública e da Anvisa também atrapalha um bocado. Aí os caras, os principais CEOs, é o seguinte: eu não vou colocar meu emprego em risco. O que acontece? Não existe nenhuma regra de reciprocidade com a empresa. Você tem entrando aqui na empresa, eu sei que tem que 72 horas, eu tenho que dar o passo e entregar para o governo. Aí não tem nenhum prazo para o governo me devolver para a próxima etapa. O que acontece com essas empresas mundiais? Elas competem entre si. São centros de negócio que competem. Uma aposta de uma grande empresa dessa, vou botar uma molécula para desenvolver no Brasil. É uma aposta de sucesso ou fracasso do resultado da empresa naquele ano. O executivo vai pagar o custo Brasil de não ter nenhuma regra para a agenda pública? Nem pensar. Assim, aqui eu só faço atividade comercial. Adoraria fazer P&D de fármacos no Brasil. Temos ciência para isso, temos condição. Mas com a Anvisa, que tem mais de 50 integrantes e um representante empresarial, não dá. E com um esquema desse, em que não existe nenhuma regra para o ente público, então nós temos uma série de problemas nisso aqui. Prometo que vou correr mais. O que nós estamos fazendo? Nós criamos, como fizemos quem aqui acompanhou o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, um sistema de difusão disso, 25 núcleos de inovação envolvendo SEBRAE, FINEP, a CNPq, BNDES, é sempre operado pelas federações das indústrias.
isso no Brasil. O que nós estamos fazendo no Senai? O Senai é uma organização de excelência para treinamento e capacitação de mão de obra para a indústria. Nós treinamos 60 milhões de brasileiros, e esse é um grande problema, não falei nada disso aqui porque o tema é inovação no Brasil. O Senai tem uma importância grande, mas de uma matriz educacional brasileira que é uma matriz educacional doente. Por que eu falo isso? Na Alemanha, 53% dos jovens de 15 a 19 anos fazem educação profissional junto com a educação regular. E não há nenhuma oposição à universidade, porque 2,5 vezes mais jovens na Alemanha, percentualmente, cursam o ensino superior em relação ao Brasil, que é só 17%. Muito mais do que os 10% da minha geração, aumentou, mas ainda estamos muito longe dos percentuais da OCDE, que é acima de 30%. A média da OCDE de jovens fazem educação profissional junto com a educação regular é acima de 40%. E no Brasil é menos de 7%. Ou seja, nós temos um sistema educacional que ele é injusto e ele é preconceituoso com a grande maioria dos brasileiros. Isso vem da tradição brasileira de que trabalhar um problema, trabalhar a coisa de preto. Aqui na Bahia era mágico isso, não podia trabalhar. O imperador ficou ofendido, ganhou uma palha de ouro lá do Visconde de Mauá, na inauguração da Estrada de Ferro, que era um cara empreendedor, ligado a valores empreendedor, achava que estava dando um prêmio. O imperador e a nobreza se sentiam humilhados por aquilo, porque o trabalho não era coisa da nobreza. Então nós temos esse problema no Brasil, isso se somou nos anos 60 a um verniz ideológico, nem compreende o fundamento do paradigma onde eles estão envolvidos, porque é um equívoco também. E nós temos esse problema no sistema educacional brasileiro que precisa ser revisto. Mas o Senai precisa melhorar, e dá para melhorar na educação profissional, somos excelentes, mas o fato de eu estar lá, até por não ter vínculos com o Senai, me deu a condição de um olhar estrangeiro, não estava comprometido com o passado, então estamos mudando muito isso, mas o mais importante, estamos dando um salto quântico do Senai na agenda de inovação. O Senai já é a maior rede brasileira, nos últimos 15 anos, de prestação de serviço para a indústria. Nós atendemos por ano a 22 mil empresas, isso não é trivial, ninguém faz isso. Mas muito mais do que isso, nos últimos anos nós fizemos uma experiência muito bem sucedida. E curiosamente essa experiência é aqui na Bahia, que é o Cimatec. Quem aqui conhece o Cimatec? Então o Cimatec é algo fantástico, deve ter lá no Cimatec uns 80 doutores. Acho que o segundo Senai, a segunda unidade do Senai que tem mais doutores, deve ter menos de 10. E o Cimatec, digamos assim, é um exemplo do que deve ser, e a gente vai potenciar e vai melhorar isso, mesmo aqui na Bahia, do que deve ser o caminho futuro. Se a indústria brasileira precisa de inovação para não acabar, nós precisamos, sobretudo, fazer isso com a instituição que pode mais rapidamente assumir as condições da melhor experiência do mundo, que são os Institutos Fraunhofer, na Alemanha. Então, fizemos uma parceria com o Instituto Fraunhofer, eles estão auxiliando a gente, tanto o Instituto Fraunhofer como o MIT estão auxiliando a gente. Cada um dos 23 Institutos Senai de Inovação vão estar presos a tecnologias transversais. Então, aqui eu acho que é errado, Manaus, mas não por aqui. Microeletrônica, Manaus, tecnologias minerais no Pará, biomassa, eletroquímica, tecnologias laser e sistemas embarcados em Santa Catarina, soluções integradas em metal mecânico, engenharia de polímeros também no Rio Grande do Sul, engenharia cerâmica, biotecnologia, tecnologia de micromanufatura, defesa, engenharia de defesa, tudo isso em São Paulo, tecnologias construtivas no Ceará, tecnologias renováveis, energias renováveis no Rio Grande do Norte, a engenharia de software em Pernambuco, na Bahia, com formação em soldagem e automação de produção, todos esses em rede nacional, ou seja, o centro aqui de automação ele vai ser nacional, e a ele se prendem a 63 institutos senais de tecnologia, todos os principais serviços tecnológicos que a indústria precisar, esses institutos vão fazer, e eles são a porta de entrada para pesquisas interdisciplinares que vão envolver universidades brasileiras, universidades mundiais, os institutos senais de inovação
com um número muito maior de pesquisadores, mas com uma pegada alinhada às estratégias empresariais brasileiras. Então, essa é a agenda que nós estamos fazendo. Tomamos um empréstimo do BNDES de 1,5 bilhões de reais, num programa de aproximadamente 3 bilhões, e estamos investindo maciçamente nisso. E para finalizar, vou falar da Embrapa, todo mundo vai perguntar isso. A Embrapa é um ponto de inflexão na agenda de política pública brasileira, porque ela sai daquela lógica ofertista e está presa à demanda empresarial. O budget aqui é pequeno, vai ser em torno de 1 bilhão de reais para os 2 primeiros anos, mas ele está criando um negócio diferente, porque ele se prende exatamente às estratégias empresariais no modelo de alavancagem de recursos. Então, a empresa que diz, eu quero isso, e ela vai desenvolver isso. Outra coisa, em fluxo contínuo, sem edital, você pode fazer, inclusive, planos plurianuais com a empresa que estabelece uma ação de alavancagem muito mais rápida. Então, vai fomentar o desenvolvimento de projetos empresariais, parceria com o governo, institutos, compartilhamento de risco tecnológico, e o modelo é de alavancagem, 1/3 da empresa, 1/3 do governo e 1/3 da instituição. Então, em rápidas palavras, esse seria o panorama de inovação no Brasil, e me coloco à disposição para ouvir opiniões divergentes ou dúvidas. Muito obrigado. Gostaria de convidar o Renato Simões para iniciar a sessão de perguntas, mas eu quero aproveitar enquanto o Renato está vindo para te perguntar o seguinte: com relação às pequenas e microempresas que elas querem, digamos assim, ter inovação como tema prioritário das suas organizações, ou não prioritário, mas como uma das prioridades, por onde é que elas podem começar? A pequena e média empresa. Mas vai lá, Renata, eu vou pegar isso. Pequenas empresas têm dois tipos muito diferentes de pequena empresa. Tem pequena empresa tradicional e tem pequena empresa de base tecnológica. Então, se você estiver dentro de um parque tecnológico, dentro de uma incubadora de empresa, você tem um tipo de pequena empresa. Se você tiver um pequeno negócio, tem uma delicatessen e tal, é outro tipo de pequena empresa. No geral, no mundo, as pequenas empresas tradicionais inovam menos, elas são seguidoras, elas têm um esforço inovativo menor. São negócios mais tradicionais, de menor barreira à entrada, você tem menos dificuldade de você estruturar aquele negócio. Mas não se engane, a inovação não é só para lançar a Apollo 11 da NASA, não é só um problema da Microsoft ou da Siemens. A inovação está em todos os negócios. E um grande problema que a gente vê em ambientes empresariais, digamos assim, menos dinâmicos, é que a capacidade inovativa é baixa. O que você vê muito na Bahia o cara imita o vizinho. Então o vizinho abriu, pegou a padaria dele, fez uma delicatessen, começou a ganhar mais dinheiro, começou a se diferenciar, o cara imita. Então o alcance de visão é muito pequeno. Para ter mais inovação é refletir, raciocinar, ser criativo, levar a criatividade, que o brasileiro, o baiano é espetacular, para um ambiente de negócio. É claro, medindo, avaliando, testando. Então a inovação é extremamente importante nos negócios. Agora, vai estar presa a muitas cadeias. Uma das formas de inovação que acontece muito nos pequenos negócios é quando eles estão integrados à cadeia de grandes empresas. Então, se você tem uma pequena empresa de base tecnológica na área de fármacos, você vai estar ligado a uma grande empresa mundial de fármacos. Isso vai facilitar seu negócio. Agora, se você está numa micro ou numa pequena empresa tradicional, um pouco de criatividade e, sobretudo, enxergar o mundo. Quando eu for na Disney, não fica lá só se divertindo, olhar, porque tem um ambiente empresarial mais rico. De repente, você tem você pode ter uma visão criativa, a chance de êxito é menor, ou pode fazer como Lavoisier, enxergar e dizer assim, olha, isso é uma tendência, lá em Nova York, estou vendo um negócio que é meio diferente, de repente se encaixa no Brasil. Há N casos de empresas bem-sucedidas, sobretudo no setor de serviço, você tem uma maior complexidade e as coisas estão mais testadas. Mas não é só imitar, tem que tropicalizar esse negócio, porque tem já uma demanda lá também, uma superfície de demanda muito mais efetiva
do que nós temos aqui. Então, o esforço vale a pena, porque a recompensa, o futuro, ou seja, quem vai ser vencedor é quem traduzir melhor a capacidade inovativa. Quando você olha para o mercado, qualquer mercado, hoje, você olha a fotografia dele, ele tem uma estrutura, ele tem uma distribuição de market share. E essa distribuição, ela é resultado de uma luta, em que os vencedores, que têm a melhor posição de market share, que têm os melhores produtos, foram aqueles que estabeleceram as melhores condutas empresariais. Ou seja, as pré-condições, uma boa organização financeira, além disso, uma boa estratégia de inovação que envolve a estratégia da marca, do uso da marca. E aí tem comunicação, para fazer aqui uma propaganda para os meus amigos da área publicitária, tem marketing que está associado a isso. Mas a inovação combina também com o posicionamento da marca no mercado. Tá, rapidinho, gente. Quem desejar fazer perguntas, por favor, é só levantar as mãos, que as recepcionistas vão levar o microfone para vocês. E antes do professor Roberto Santos falar, o Renato vai dar uma palavrinha. Obrigado. Rafael, obrigado. Eu acho que foi fantástico, né? É um tema enorme. Você fez um recorte realmente na parte, né, desse empreendimento. E eu estava olhando ali o slide e vendo o MEI, e por uma feliz coincidência, é a mesma sigla do microempreendedor individual. E que Maiara fez a pergunta, fez o gancho, eu ia também caminhar por aí. Primeiro, mas já que ela falou, eu pronto. Já. Mas olha, antes de passar para o professor Roberto Santos, eu queria fazer um agradecimento especial a todos os presentes aqui, especialmente aos nossos patrocinadores e apoiadores, aqui Caixa Econômica, Desembahia, FIEB e todos os demais apoiadores. Eu sei que todos aqui, de certa maneira, têm um gancho muito forte com esse tema, inovação. E, portanto, nesse espaço que a gente pretende ter, dentro do site da revista, o Saiba Mais, ou Saiba B+, como disse meu amigo Hugo, todos poderão fazer contribuições e a gente enriquecer ainda mais e dar uma maior continuidade para esses momentos que estamos, essa manhã, que estamos aqui com você. Professor Roberto, agora é possível. Obrigado. Um aproveitamento pela capacidade criativa de uma juventude enorme que está espalhada pelo Brasil inteiro, inclusive aqui na Bahia. Haverá uma evolução muito mais rápida no momento em que esses dois sistemas se articulam. E isto, sem dúvida, há de ter um reflexo sobre o comportamento dos que estão dentro da empresa. Os que estão dentro da empresa e que não estão levando ao Brasil o nível de inovação que seria desejável. Nós sabemos que durante muito tempo no Brasil prevaleceu aquilo que se chamou de transferência de tecnologia, que foi útil em certo momento. Foi uma política pública instalada durante muito tempo e que proporcionou, por exemplo, ao tempo do nosso polo petroquímico mesmo, aquele CEPED, aquele Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, teve um papel enorme em adaptar a tecnologia que estava sendo transferida de outros países. E isto, sem dúvida, serviu durante muito tempo, mas o Brasil ultrapassou essa fase. E daí veio a necessidade da inovação, até com a ideia de exportação mais do que o Brasil. O resumo, então, da minha pergunta é esse. Como que esse sistema seus investimentos na área de educação estão conseguindo influenciar os sistemas tradicionais? Então, Roberto, primeiro, obrigado pelas suas considerações. O senhor que enobrece esse debate pela sua trajetória, pela sua história e, sobretudo, pela sua forma simples de ser o que o singulariza na história desse Estado. Veja só, esse é um tema tem que ser chamado de novo, falar sobre educação aqui. Então, eu só vou fazer uns highlights. Nós temos um problema no Brasil, nós temos uma escola do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Não vai dar certo, é um problema, são muitos séculos envolvidos num só problema. Então nós temos
dificuldades. Além disso, o sistema educacional brasileiro tem o seguinte problema. Nós vamos ver o conteúdo dos 9 anos do ensino fundamental, dos 3 anos do ensino médio, não tem 1 hora de educação profissional. E 80%, mais de 80% dos jovens não vão para a universidade. No entanto, todo o conteúdo de aprendizado é como se todos fossem. Eu acho que isso é uma visão elitista e preconceituosa. De uma tradição histórica, quando Nilo Peçanha criou os decretos das escolas técnicas, das 19 escolas técnicas, em 1909, ficou quase do mesmo tamanho, uma pequena expansão. Aí o Lula expandiu muito a rede de escolas técnicas no Brasil. O decreto dele dizia o seguinte, que era para jovens desafortunados. Fazendo uma tradução livre do português de 1909 para hoje, seria assim, para jovens carentes, sem perspectiva de vida. É assim que a sociedade brasileira vê a educação profissional. E parte dessa percepção vem dos pedagogos brasileiros. O Brasil tem uma escola pedagógica, mas ela é problemática. Ela indica pela própria posição que a gente encontra nos rankings internacionais. No World Economic Forum, nossa posição é 126ª. No teste do PISA, nós ocupamos a posição 54ª no painel de 65 países. Então, essa visão ela é reforçada numa oposição que eles chamam de educação instrumental. E dizem que a educação instrumental não forma para a cidadania. É uma tolice, é uma jabuticaba brasileira, ninguém professa essa religião. É um debate ideológico, que está no verniz. Se aprofundar a mesma visão dentro da Matiz, vai ver que a base disso vem numa sociedade da lógica da centralidade da categoria trabalho. É de onde vem o marxismo. Então, é só pensar. Então, nós estamos na contramão da história e temos problemas. Então, o que acontece? Mais de 80% dos jovens que estão hoje, nós temos falta de jovens, nós temos 24 milhões de jovens. 18 milhões não vão fazer nem universidade, nem educação profissional se a gente não fizer nada. Menos de 4 milhões vão fazer universidade, vão entrar na universidade. Não sei se vão concluir, mas vão entrar. E olha que está muito mais do que era algum tempo atrás, é 17%. Então, o que acontece? A gente assiste, o Brasil tem assistido nos últimos tantos anos, desperdiçar o maior contingente de jovens, a cada geração é desperdiçado, o país de jovens. Então, desperdiça essa, desperdiça a próxima, e a próxima da próxima. Nós não temos mais jovens. E vamos ter cada vez menos. Temos que pensar em incluir esses jovens, dar oportunidade a eles. Aqueles que não vão para a universidade precisam de educação profissional para entrar melhor no mercado de trabalho. Então, olha assim, o que a gente está fazendo no Senai? A gente está dobrando o número de matrículas. Estamos saltando de 2 milhões para 4 milhões anuais de matrículas. Dá para fazer. O que a gente está fazendo? Racionalizando esse sistema. Dá para fazer muito melhor, muito mais do que nós já fazemos. O Senai já é excelente quando você compara com a rede pública. Você tem uma ideia, o Pronatec, programa corretíssimo lançado pela presidente Dilma. A gente fez uma pesquisa em parceria com o Ibope, está lá no topo da avaliação do governo dela. Mais de 50% das matrículas do Pronatec são o Senai. Até falei com o ministro, você não dá aumento, eu não sou funcionário público, não atendo no governo federal, a avaliação de vocês, o Pronatec está lá em cima e o Senai é o grande executor. É uma diferença muito grande. Você vai na escola, fazendo um contraponto sobre cidadania, você vai em qualquer escola do Senai, desafia qualquer pessoa. Pode ir de surpresa na escola do Senai. Não existe nenhum tipo de vandalização. Não existe nenhum tipo de vandalização. Eu uso o critério, eu já fui em escola do Senai, do Rio Branco, eu não conheço o Senai, eu não sou educador, sou economista, o vovô sabe disso. Não conheço o Senai, estou conhecendo agora, mas tem visão, dá para fazer muito mais, muito melhor. O olhar estrangeiro ajuda você a não ter compromisso com o passado, poder ter alta taxa de mudança. Aí eu uso um critério que é o seguinte, toalha do banheiro. A coisa que mais ninguém vandaliza é o banheiro. Aí você não tem nenhum tipo de vandalismo, nem a toalha do banheiro está lá bonitinha, pode ser em Parintins,
no Amazonas, ou pode ser em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, ou pode ser em Rio Branco, ou em Cruzeiro do Sul, que é o ponto mais extremo, tem escola do Senai. 2.700 brasileiros hoje se matriculam na escola do Senai, o Senai é excelente. E o SESI, respondendo mais diretamente a sua pergunta, quando eu cheguei lá, 2 anos atrás, o pessoal disse, olha, a rede pública é a nossa competidora, não esquece isso, esquece. A rede pública tem que ser a nossa parceira. A gente fez a Prova Brasil agora, o SESI não participava. Aí a Prova Brasil, no 5º ano, nossa média foi 7,1. É maior do que todas as redes. Mesmo a rede federal, do Instituto de Aplicação, do Pedro II, que é o modelo de excelência, a escola do SESI, com 250 escolas, teve um índice maior do que o Pedro II e do que o Instituto de Aplicação. No 5º e no 9º ano. No 5º e no 9º ano. A gente já bateu a meta de 2021. Meu amigo Mozart Neves diz assim, vocês têm uma pequena Finlândia dentro do Brasil. O que a gente quer fazer com isso? Fazer uma rede excelente para quê? Para atender 0,3% dos jovens. Não resolveu problema nenhum. Futuro trabalhador da indústria está hoje numa escola pública, de periferia, porque ele vai ser o operador industrial. E dados também do MEC e do Todos pela Educação, 90% dos alunos que concluem o 3º ano do ensino médio não aprenderam o adequado em matemática e 75% não aprenderam o mínimo necessário em português. Então nós temos 0 de educação profissional e temos uma educação propedêutica, academicista muito ruim na escola pública brasileira. Dá para fazer muito pouco com isso. Tem melhorado. O Brasil é um dos que tem mais melhorado. Mas a desatenção secular, e para não parecer nenhum vínculo, tendo melhorado nos últimos 20 anos, pronto, já saí de qualquer período político aqui, que é mal também esse negócio. Tem que ter política de Estado na agenda da educação, tem que ser todos pela educação. Não tem que ter bandeira aí de disputa nisso. Tem melhorado muito. Agora, o Brasil já aproxima hoje em alocação de recursos ao que os países da OCDE colocam. Agora, 50% das aulas na escola pública não são dadas. Você vai conversar com o pedagogo, precisa destravar o ensino. O ensino está muito travado. 19 disciplinas. Você vai olhar assim, quem são os países que venceram na educação? 80% do currículo está com as disciplinas básicas. Português, matemática e ciência. No Brasil, não. Em torno de 30%, 40%, aí depende do Estado. E tem 250 projetos de lei de deputado federal. Olha a Câmara funcionando aí. 250 projetos de disciplinas obrigatórias. Esses caras entendem educação, pelo amor de Deus, para fazer isso. Tem 19 disciplinas que a tem que destravar. Aí você vai conversar com os pedagogos, não pode tirar 1 hora. Não, que isso é importante para formar a cidadania. Não dá para tirar nada. E 50% das aulas efetivamente não são dadas. É um problema gerencial. Os países que venceram o sistema educacional fizeram o quê? Uma carreira meritocrática. No Brasil nós não temos isso. Os diretores de escola ou são eleitos por assembleísmo, não cobram nada, é o democratismo ruim. Na escola você tem que ter padrão de gestão, como acontece em qualquer organização social. Com o padrão de gestão as coisas melhoram, com indicadores de transparência e remuneração. E carreira específica, não tem carreira. Um professor que nunca administrou nada vai administrar a escola. Vai ser um desastre. É um desastre. A céu aberto. Às vezes é o cara, o funcionário da cantina, vai administrar a escola, porque ele é o cara mais popular. É o professor de educação física, é o modal. Porque o cara organiza a gincana, faz a festa e tal, diverte, não reprova ninguém, é o cara eleito. Professor de educação física, então é melhor chegar na disciplina de educação, na escola de educação física, fazer lá uma disciplina de administração de escola. Talvez a gente melhore o nosso caminho democratista. E os professores têm progressão da carreira como os militares, por tempo de carreira, ou por atividade fora da sala de aula, que é a titulação acadêmica. As pessoas não são medidas e avaliadas. Se a gente for ver o que os países que estão no topo do ranking fizeram, profissionalizaram a gestão da escola. Assim, profissionalizar a gestão da escola não é mais deputado que indica diretor de escola, não é mais prefeito, não é mais assembleia. Quem indica é uma carreira específica para formar e capacitar os caras. Então, a relação que a gente está querendo, primeiro, é discutir essa questão do mundo do trabalho. O problema da educação brasileira é um problema de alheamento. 67% dos pais têm menos escolaridade que os filhos. O Brasil é um país em construção. Então, eles são acanhados em discutir a educação na escola.
E também o corporativismo não abre espaço para discutir, para ninguém ficar lá piruando. E o que é o poder. Aí o único grupo de pressão que atua sobre a escola, e é da democracia isso, a teoria do grupo de pressão, são as pessoas que trabalham na escola. E a escola serve as pessoas que trabalham na escola, não a família brasileira. A família não participa, os empresários também não participam. A gente fez uma pesquisa na CNI, pela primeira vez deu lá no topo do ranking educação. Foi fantástico, vamos comemorar isso. Não comemorar nada, temos que fazer os empresários também discutirem a educação. Não discutir só o custo microeconômico da sua fábrica, mas ter uma postura mais cidadã, mais altiva. A gente só vai melhorar o sistema educacional brasileiro quando a sociedade priorizar a discussão sobre a educação. Pesquisas qualitativas dizem o seguinte: a família se contenta com a matrícula. A segunda prioridade é a merenda. Não está preocupado com qualidade na escola. Está preocupado se o moleque está lá comendo e está lá, está ocupado, está na escola. Não sabe direito o que é aquilo. Ele não teve isso. Então, digo assim, é algo que a gente tem que discutir, é algo que a gente está lançando um movimento, como a gente lançou a MEI, que é a educação para o mundo do trabalho, e a ideia é ter uma maior conexão entre o sistema SESI, que é pequeno, mas é de excelência, e que ele possa, cada escola do SESI, adotar primeiro uma, depois duas, depois três escolas públicas, e melhorar o sistema de gestão. Então, ele está fazendo Mangarrai e tal, e discutir a questão da educação profissional no Brasil, como uma agenda de inclusão social, democrática, e que vai ter também um impacto positivo sobre a produtividade do trabalho. Obrigado, mas isso é um tema muito maior. Eu só dei umas Desculpa, professor Roberto, nós estamos realmente com uma pressão de horário tremenda. Eu ia propor a todos que têm perguntas, e muitas têm perguntas para fazer, que fizessem as perguntas, anotassem, passassem para as pessoas da organização. E eu daria uma pergunta final para o nosso amigo Wilson Andrade, e com isso as demais, lamento, mas a gente tem um horário aqui, uma agenda para cumprir também. Muito obrigado. Muito obrigado, Rafael. Eu fico contente e agradeço o entusiasmo, o seu conhecimento, o seu desenvolvimento em Brasília, que sem dúvida nenhuma vai ajudar também a Bahia. E também a revista B+, pela escolha de convidado. Eu tenho dois pontos bem diretos para colocar. O primeiro é que a inovação é algo muito simples, você repetiu isso 3 vezes agora de manhã. E realmente eu coordeno um fórum de pequena e média empresa na área de ciência e tecnologia, e é horrível, é assustador ver o desconhecimento de onde buscar ajuda, para que serve a inovação, porque todos pensam exatamente no foguete que você colocou, do computador de primeira geração. Quando inovação tem ideia e é coisa muito simples. Estou vendo aqui Fernandinho Passo, e me lembro de 2 inovações que fizemos juntos, uma delas o hora marcada, o outro dose dupla da navegação baiana, que naquela época revolucionou o sistema e fez funcionar. Essas são coisas simples, não precisa, na verdade, a gente estar preocupado. Mas há ainda uma visão elitista, uma visão de coisa de altíssima tecnologia quando se refere à inovação. O segundo ponto eu acho que nós temos que fazer justiça ao esforço do setor do agronegócio. Esse grupo se desenvolveu. O trabalho da Embrapa aos 40 anos, somado ao esforço das indústrias, nos leva a campeões de produtividade de vários produtos, desde as florestas plantadas, a soja, ao açúcar, ao algodão, de todo mundo. E quando liberarmos o problema negativo da logística, nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter muito mais possibilidade de conquistar e alimentar o mundo. Acho que essa simplificação, essa visão que você nos traz e que deve ser reforçada, ela vai fazer com que, inclusive, os orçamentos estaduais e federais para a inovação sejam atendidos, sejam utilizados, o que hoje não acontece de forma nenhuma, por falta de projeto e de conhecimento do pequeno, do médio e do grande empresário. Obrigado. Gente, vou começar os agradecimentos. Obrigado aí pela presença de todos, muitos amigos, parceiros. Desejo muito sucesso ao empreendimento. É bom ver coisas que dão energia e vitalidade à sociedade baiana. Então, espero que esse fórum seja coroado de êxito, que muitas outras pessoas venham para cá brilhantar muito mais do que eu consegui fazer aqui. Então, fechando,
Eu acho que um grande desafio desse fórum aqui é você pensar inovação para pequenos negócios, porque a Bahia nós temos um problema empresarial na Bahia, que foi uma combinação de uma tradição nossa, de uma economia, digamos, na dinâmica arcaica da economia brasileira, associado por uma agenda de política pública que priorizou sempre o capital externo, né? O Estado sempre busca investimentos externos, investidores externos e não o desenvolvimento de programas de capacitação de empresários locais. Aí cria até um movimento de êxito, né? Nossos filhos vão fazer carreira em São Paulo, vão procurar oportunidades de negócio fora. A gente tem que acabar com isso e criar uma agenda de desenvolvimento empresarial na Bahia. E isso passa por mudança de mentalidade na universidade. A universidade brasileira, ela tem uma distância muito grande do mundo empresarial, e a universidade baiana, ela tem uma distância cósmica do mundo empresarial. Isso na escola de administração, não é na escola de filosofia, que seria natural. Então, na escola de engenharia. Então, a gente tem que mudar isso, inflexionar isso. E eu acho que um fórum como esse pode ajudar a criar uma melhor permeabilidade. Então, se criou um modelo ideológico para a universidade que se retroalimenta em si mesmo. Eu acho que isso, a gente tem que ter coragem de discutir algumas condições. A sociedade brasileira é profundamente corporativa. Então é difícil a gente não vai escapar do debate sobre educação se não enfrentar a corporação dos professores. E não vai escapar de melhorar a saúde se não enfrentar a corporação dos médicos. Por exemplo, o governo enfrentou corretamente e já desistiu. Por quê? Pode ter errado numa ou outra coisa, mas em muitos momentos o interesse da corporação é oposto ao interesse do país. E aí o político pensa assim, mas todo brasileiro vai no médico, dá uma receita. Se ele falar mal da gente vai perder a próxima eleição. O professor, a mesma coisa. Então aí a sociedade brasileira não avança, porque ela não tem coragem de enfrentar as questões. E a universidade brasileira, ela tem um problema. Pegando só um ponto na questão da educação, todos os países que têm bom sistema de educação têm uma instituição, uma organização voltada para formar professores. No Brasil são escolas de pedagogia. A gente tem que debater isso, professor. O senhor sabe disso, uma grande escola da pedagogia brasileira aqui. Então nós temos que... Não se discute mais sala de aula na área de pedagogia no Brasil há décadas. É só a questão da ciência. E aí não avança, porque não discute a sala de aula onde acontece a educação. Na inovação, nós precisamos sair do atraso. Temos um atraso muito grande que se reflete no ambiente de negócio. Então, é sempre mais do mesmo. Você tem um cara que você tem que falar sobre inovação, vai falar da Embraer, da Petrobras e tal. A gente tem que fazer a inovação chegar no nosso mundo, no mundo real. O mundo real, onde está aí o grupo lá de empresários com o Wilson lá. Esse é o mundo real. Se a inovação não chegar aí, a gente perdeu o jogo. A gente vai perder um jogo do país. A indústria está derretendo e nós precisamos avançar. E que bom que o agronegócio se modernizou, ele fez o dever de casa. A gente só não pode dizer que isso vai resolver o problema do Brasil. Não vai ajudar. Vai ajudar e vai ajudar bem. E até para retroalimentar, até para avançar na direção de atividades superiores, mesmo dentro do agronegócio, nós temos que avançar com outros setores. Senão o chip da orelha do boi e a rastreabilidade vai ser toda com tecnologia importada. A gente vai produzir petróleo no Brasil, mas vai ser todo com tecnologia importada. A Petrobras é um operador disso, não dá, é muito complexo. Teria que ter um cluster muito maior envolvendo o setor privado. E aí precisa ter um problema de ousadia que passa em uma sociedade se desenvolveu, ser uma visão de mentalidade que presidisse aquele desafio. Pode ser construído em uma palavra. Os coreanos é uma palavra só. Eles dizem, se não desenvolver, a gente vai
de novo, ser colônia de alguém. Foi uma colônia da Rússia, foi uma colônia da China, foi uma colônia do Japão, e todo mundo lá ferrava os coreanos. Então, ou a gente se desenvolve, a gente se lasca. E a gente aqui tem uma visão muito do... Não há uma pressão cultural. A sociedade brasileira tem um certo acanhamento nessa área. Na Bahia também. A gente tem que ter uma visão, assim, da mesma maneira da nossa indignação com a questão da conquista democrática, a gente tem que ter a visão seguinte: essa sociedade tem que funcionar. E para a gente manter as conquistas democráticas, tem que ter geração de riqueza que suporte isso. Na sociedade brasileira tem uma confusão em que as pessoas acham que são os governos que fazem a economia. Não é. O governo é o Timai, é o síndico. O Timai não é o síndico? O governo é o Timai, é o síndico. Pode ser um síndico gente boa, pode ser um síndico que não seja gente boa, mas a gente tem uma confusão autoritária na sociedade brasileira, que vem da nossa história de baixa educação e de uma lógica política atrasada, e que a gente confunde os governantes é que determinam a economia. Quem determina a economia são os empreendedores. Aí a sociedade cria uma alergia, porque ela não entende. O elemento fundamental da nossa sociedade são os nossos empreendedores. Agora, tem que ser empreendedor de verdade, pode viver nas tetas do Estado. Esses são os empreendedores que atrapalham o sistema econômico. E aí que tem invados de vício. E aí criam estruturas que não são vencedoras. Então, a sociedade ela tem que assegurar, tem que ter essa percepção de que a geração de riqueza está associada a um sistema que garanta oportunidades para empreendedores. Quando a gente vê na carreira pública, às vezes o cara nasceu lá no interior do Maranhão e chega no Supremo Tribunal Federal. Seria legal que a gente pudesse assegurar essa condição de brilhantismo para empreendedores que estão distribuídos em todos os estados. Só que a gente, no Brasil, um pouco assim, um rio correndo para o mar, né? Então, o ambiente empresarial tem problemas em si mesmo, mas há um problema de cultura na sociedade. Não há um valor empreendedor na família, na escola, na igreja. Claro, nós estamos vivendo uma sociedade católica, onde temos uma lógica anti-empreendedora, a lei da usura. Né? A gente vai comparar a sociedade protestante permite o lucro. O lucro é função do trabalho. Quais são as sociedades mais igualitárias no mundo, quando a gente compara a distribuição de renda entre católicos e protestantes? Eu sou ateu convicto, gente. São os protestantes. São os protestantes. A parte até como... eu sou ateu, mas assim, minha base moral é protestante, porque meu avô materno era pastor batista. Eu fui criado pela minha mãe, então minha base... Então, a gente precisa ter uma sociedade mais fundada na ética do trabalho, precisa mais de calvinismo, e precisa mais que a sociedade brasileira, isso tem tudo a ver com inovação. Wilson, desculpe ter usado sua pergunta para colocar essa ponte. A gente tem que ter uma sociedade que discuta o ambiente de negócio, discuta o tamanho e a eficiência do Estado, mas discuta também um ambiente que permita o florescimento empresarial. Os melhores filhos de cada geração têm que ser os melhores empreendedores. Da mesma maneira que os melhores governantes têm que ser os mais bem preparados. Estamos errando nos dois. Estamos errando nos dois. Nós precisamos ter uma sociedade, claro que tem gente muito boa empreendendo, fantásticos empreendedores brasileiros, de grande... Norberto Odebrecht é um exemplo de coisa bem sucedida, faz coisa errada, mas quem não faz? Joga a primeira pedra. Então temos histórias vencedoras fantásticas no Brasil, de pequenos negócios, de grandes negócios. Eu converso, Camilo ali, empreendedor, a Jane, empreendedora, vejo o Isaac, vejo um monte de gente aqui que é empreendedor, que toca seus negócios com muita dificuldade, lutando muito para conseguir êxito. Pois é, a base nossa é apostar em educação, mas educação que esteja de mão dadas com uma sociedade mais empreendedora, e essa é a base da inovação. Se a gente tem poucos anos para a gente acertar esse país, é 10 anos, senão a gente vai derreter, vai ficar sem indústria, a possibilidade de reconectar pode, claro, mas vai ser muito mais difícil. A gente vai legar um desafio muito maior para os nossos filhos. É arrumar a agenda educacional com uma agenda de geração de riqueza. O Estado brasileiro é caro, quem paga essa conta é quem gera riqueza. Quem gera riqueza são as empresas e as famílias. As famílias trabalham nas empresas. E aí que vai pagar a conta do Timai, que é o síndico.
que vai no máximo ter algum efeito distributivo. E mesmo assim, com um multiplicador, como o Keynes já mostrou para a gente, que é menor do que investimento privado. Investimento bom é investimento privado. E quem investe são as empresas. E as empresas que vencem são aquelas que mais inovam, porque tem mais margem de lucro. Então conseguem investir mais. Esse é o círculo virtuoso. E a gente não precisa ter uma sociedade de grandes empresas. A Itália é uma sociedade de pequenas empresas. E eu vou dar, fechando, só dar essa estatística. É mais ou menos como o Brasil. 98% das empresas são pequenas empresas. No Brasil, 98% são pequenas empresas. Mais ou menos 60% da mão de obra trabalha em pequenas empresas. Na Itália também é assim. A participação no PIB que é diferente. Lá é 60%, aqui é 20%. Então, de cara, qual é a conta que você faz? A pequena empresa italiana é 3 vezes mais eficiente do que a pequena empresa brasileira. Como também a produtividade do trabalho no Brasil, o trabalhador brasileiro, a produtividade dele é 1/3 da do coreano, é 1/4 do alemão e é 1/5 do norte-americano. Então, a gente precisa melhorar essas duas agendas. Melhorar o ambiente de negócio, menos Estado, mais eficiência, e melhorar o sistema educacional, que vai se traduzir em melhor produtividade. Sem resolver isso, vai ser difícil. Claro que concomitantemente a gente vai ter que inovar, mas sem resolver essa base aí, vai ser mais difícil inovar. Porque as pessoas vão ter história de sucesso, vão melhorar, vão continuar vivos aqui daqui a 50 anos, Deus queira. Mas não acredito, mas se puder ajudar, bom. Mas se a gente tiver um ambiente de negócio melhor, um sistema educacional mais bem arrumado, vai ajudar muito a nossa agenda de inovação. É a interdependência das agendas. Muito obrigado. Bem, pessoal, alguns avisos. Eu gostaria de agradecer, Rafael, e dizer que hoje a gente tem um representante aqui também da universidade, que é da UNEB, que é o pró-reitor de pós-graduação, que está concorrendo na chapa reitor. Então tem um grande desafio, que é José Cláudio Rocha, está lá atrás. Ó, levanta aí a mão, Cláudio. Quem está saindo, gente, o pessoal daí de fora está dando um ticketzinho de estacionamento para vocês terem cortesia. Então, claro que tem um desafio aí grande pela frente, tá? Antes de eu fazer um sorteio de alguns brindes do nosso patrocinador, que é a Caixa, que eu vou fazer com os cartões de visita, porque, enfim, chegou atrasado da gráfica a distribuição da pesquisa dele, eu gostaria de pedir para colocar no telão o slide. Nós temos mais 4 eventos da revista B+, que são os fóruns de liderança, ainda nesse segundo semestre de 2013, tá? Final de agosto, oportunidades de negócios na interiorização. Depois, em setembro, a gente tem energia limpa. Em outubro, empreendedorismo e saúde. Em novembro, economia criativa, tá certo? Os eventos vão acontecer aqui no Hotel Matiz, nesse mesmo formato de café-palestra. Eu gostaria de pedir agora a tanto o Rafael quanto o Renato para tirar alguns cartões aqui. A gente vai estar sorteando uma mochila, um abridor de vinhos, uma caneta diferenciada e um squeeze de metal. É um squeeze por super-homem, né? Só ele pode dançar. Virou um nome. A primeira pessoa, Israel Nascimento, da Casa dos Pelourinho. Espera aí que eu posso aleatório ali. Quem é Israel, por favor? Eu vou pedir ao Renato que entregue para você. A segunda pessoa, Núbia Cristina Santos, qualidade.com. A terceira pessoa é Lano Passos. Está presente? Ok. Elano Passos está presente? Ok, por favor. Não, Rubem, você nem poderia. Você é o promotor do evento. E a última pessoa, Antônio Coradinho, da Câmara Americana. Me desculpem, Câmara Portuguesa. Nem poderia ser diferente, nem poderia. Me perdoem. Bem, eu gostaria de lembrar a todos
que a gente está distribuindo um ticket aí fora para o estacionamento, porque o estacionamento é cortesia. Infelizmente, eu soube há pouco que a gráfica atrasou a entrega da nossa 19ª edição da revista, tá? Então, quem é assinante vai estar recebendo em casa, senão vocês encontram nas bancas, nas maiores bancas daqui. Aqueles que desejarem fazer uma assinatura, podem estar ligando para a revista no 3012-7477. Eu agradeço a todos vocês pela presença. Vocês podem baixar também o aplicativo da revista no iPad e acompanhar as notícias diárias no site e redes sociais. Obrigada, Caixa, Desenho Bahia, FIEB, Uranus, Hotel Matiz, a DSS, Texto e Cia e Video Hobby. Tenham um excelente dia e até o próximo Fórum B+.